Ó, primeiro, o que vocês têm dúvida em relação ao projeto de fato, ou alguma coisa que já foi falada hoje? O Daniel apresentou aqui, né? Eu acabei que eu não estava aqui na hora. Vocês têm alguma dúvida em relação ao projeto de fato, ao nosso esse empreendimento que a gente está desenvolvendo? Alguma dúvida sobre isso? Para vocês poderem ter argumento de venda, alguma coisa nesse sentido? Vocês têm alguma dúvida do projeto? O Daniel falou que a casa será construída de um posicionamento melhor, mas assim, ela será construída no centro do lote ou ela, obrigatoriamente ela tem que estar... Não vai estar em divisa, ela não vai estar em divisa, mas ela vai estar, acho que é 1,5 metro da divisa, né? Um metro e pouquinho da divisa, só que no Green Village 1, a gente aproximou a área social da casa, que é a sala, copa e cozinha, da divisa. Dessa vez a gente vai aproximar os quartos para que tenha mais espaço de ampliação, se a pessoa quiser fazer uma varanda ali do lado da cozinha. Então, ela vai estar mais para um lado, tá? Do terreno. Se a pessoa quiser fazer ela mais afastada, tem essa opção. Para o fundo do lote? Cara, isso acaba sendo um problema, porque quando a gente começa a fazer projeto e começa a entrar com muito detalhe, a gente acaba, inclusive aconteceu isso em alguns pontos do Green Village 1, inclusive, por que a gente está tendo essa reunião toda? Justamente porque foi o que o Pedro falou, para poder minimizar todo tipo de problema que a gente teve no 1, porque o 1 demorou demais. A gente não está satisfeito hoje com o Green Village 1. Demorou muito, questão de cliente, de não ter uma data final para o cliente ter o crédito aprovado. É 30 dias para o cliente aprovar o crédito. Ah, mas se ele não aprovar? Cara, o cara também ele tem que entender que ele tem que dar o melhor dele para aprovar. E teve cliente que às vezes não deu o seu melhor para poder ter aquele crédito aprovado de forma mais rápida. O que aconteceu? Em vez de eu, no escritório, focar em prosseguir quem já estava tudo certo, quem já estava com crédito aprovado, eu estava tendo que ficar correndo o tempo todo atrás de que ainda não estava solucionado. Então, além, igual teve até o cliente do Matheus, né? O Matheus passou raiva com o cliente e foi um dos primeiros a escolheu um dos melhores terrenos do loteamento, do Green Village 1. E aí, no último dia, eu mandando várias mensagens, olha, tá acabando o tempo, me ajuda e tal. Ah, Daniel, pode deixar, então acho que não vai dar certo, não. Então, Um dos melhores lotes, é um que dá de um lado pro outro da rua ali. Então, em vez Do bico ali. Então eu perdi meu tempo, o Matheus perdeu o tempo dele, outras pessoas poderiam ter pegado esse terreno, que era um terreno muito bom. E aí a gente acabou, em vez de focar em quem já estava solucionado, teve que ficar correndo atrás. Enfim, a questão então tudo que a gente está desenvolvendo é para que melhore. Então essa questão de ter um projeto, muda para lá, muda para cá, cara, não. A casa ela não é tão grande, então a gente está falando de tem lotes ali de 360 metros, acho que está dando quase meia a meia, metade é lote padrão 300 e a maioria é lote 340, 320, 318, 360 metros, então são lotes grandes. A gente vai executar 76 metros, sendo o corpo da casa bem parecido com o Green Village, que o Daniel deve já ter mostrado para vocês, né? Que tem ali o espaço para ampliação e uma garagem para um carro. Então, tipo assim, cara, o cara tá construindo menos de 30% do lote, né? 30 e poucos por cento do lote. Então, assim, ele tem muita opção de ampliação. Então, acho que isso não vai ser um problema muito sério, não. Acredito que não é uma objeção, né? Mas, enfim. Então, questão de valores, né? Vocês estavam com dúvida? Eu achei que na apresentação do Daniel tinha, até que eu não tenho aqui, mas vocês podem anotar. O que a gente está trabalhando é uma questão de um gatilho mental. Então a gente conseguiu um imóvel de 245 mil. Porque é aquele imóvel que até a... Como é que é seu nome? Esqueci. A Silvia falou, não lembra, não esquece, tem esse lote aqui. É porque ele é um dos lotes que voltou do Green Village 1. Então aquele lote, porque o lote é mais barato, enfim, a gente conseguiu fazer ele de 245 mil. Então a gente tem um imóvel de 245 mil. Só que a gente usar esse imóvel como uma alavanca para vender os outros é muito tranquilo. Na sexta-feira eu fiz um treinamento de vendas com o Igor e hoje eu quero passar para vocês. Primeiro, o que eu quero falar para vocês? Não tem ninguém melhor para vender do que vocês. Vocês são brabos de venda. Então eu estou aqui para ajudar com alguns gatilhos e algumas coisas que podem ajudar muito. Então eu sentei com o Igor na sexta-feira, a gente teve venda que eu fiz em 5 minutos, né? Em 5 minutos eu fechei venda no telefone. Porque, aí eu vou explicar com calma depois. Teve venda com 10 minutos, 15 minutos. A que mais demorou foi uma mulher que era advogada, ela ficou me questionando 1 milhão de coisas, demorou 20 minutos para ela falar que estava fechada comigo. Então, por quê? Porque como eu desenhei o projeto, eu criei algumas técnicas desse projeto, eu consigo fazer venda mais rápida. E eu quero trazer isso para vocês, que são argumentos até específicos desse projeto e como que eu usei a alavancagem. Então, por exemplo, nosso imóvel é 245 mil, certo? Nós estamos ainda com um detalhe, porque a gente
tá no pré-lançamento, até o dia do feirão isso vai estar bem definido, mas a gente não sabe o valor de avaliação que a gente vai conseguir avaliar esse imóvel. Então a gente está trabalhando ali de forma cautelosa com R$280 mil de avaliação dos imóveis mais baratos e um valor de avaliação de 300 mil dos mais caros. Isso é o mínimo. Isso a gente garante que vai aprovar nesses valores. Só que a gente entende que a Caixa entende como se o imóvel estivesse pronto. Então pode ser que a gente consiga avaliar 310, 320, 340 mil. Significa que a gente vai praticamente zerar algumas entradas. Então eu trazer o cliente para um imóvel de 245 mil, ele vem com aquela expectativa de 245 mil. Na hora de eu apresentar a venda, nenhum eu falei qual era o preço real pro cara. Eu só virei e falei para ele, a gente tem a partir de 245 mil. O cara, beleza. Quando eu ia fazer todo tipo de simulação, eu falava a entrada do imóvel que já era mais caro. E perguntava para ele, essa entrada para você é um problema? E o cara, na maioria das vezes, falava que não. Então, e eu não precisei falar o valor do imóvel, porque às vezes o valor assusta a primeiro momento. Só que eu não menti. Você tem condição de pagar essa entrada? Tem. Essa parcela te atende? Tem. Eu falei a entrada e a parcela do imóvel mais caro. Eu não falei para ele que era o imóvel mais barato. Porque esse imóvel de 245 mil, ele dá para zerar a entrada. Se eu soltar uma propaganda dessa, vocês vão chorar, porque vai ter 50 clientes ligando que não tem entrada, que não tem dinheiro, que não vai conseguir comprar. Então a gente também tem que tomar cuidado na hora de fazer as campanhas e todo tipo de marketing de venda, para a gente também não trazer esse cliente errado, que vai dar só dor de cabeça e não vai concretizar a venda. Beleza. Então vamos lá. Pode passar aí, João. Vamos começar pelo passo a passo aqui. São estratégias de fechamento. Então, tipo, isso aqui a gente está falando de lançamento imobiliário. Então, o lançamento imobiliário ele é um pouco mais rápido o fechamento de venda do que uma venda tradicional. E a gente vai acelerar o público de vendas acelerar o processo de venda com o público já consciente. Por que com o público já consciente? Nós tivemos mais de 500 pessoas que entraram na live. A gente teve pico de 190 pessoas direto ali dentro da live. E na live eu quebrei todo tipo de objeção, eu levei nível de consciência, eu mostrei o quanto a construtora tem nome na cidade. Então, por isso que eu tô falando que eu fiz venda em 5 minutos, mas não foi porque eu fui 5 minutos no telefone com o cara explicando o projeto. Você viu a live? Vi. Você tem alguma dúvida? Não. Fechei. Então, tipo assim, né? Então, o ponto é, a maioria dos clientes já estão quentes, eles já estão pré-aquecidos. Por isso que a gente falou, tipo assim, que o lançamento, ele não é uma venda que o cara liga na imobiliária, quer olhar 10 casas, quer procurar. Cara, ele já entendeu, ele já viu que isso aqui faz sentido. Já teve o Green Village 1, que realizou centenas, no caso, o Green Village 1 não, né? Mas foram centenas de pessoas, mas de família foram 45, né? Depois voltou algumas no final que a gente foi obrigado a cancelar porque estava demorando. Mas é isso. Então vamos com calma, que eu vou passar para vocês o que foi as técnicas que eu usei, que para esse projeto ajudaram muito, e às vezes para a Rosângela, que está aqui também, você entender esse passo a passo, a gente consegue fechar a venda muito mais rápido de qualquer coisa que a gente estiver vendendo. A gente brinca, o Gils também vende, até o urubu voando aqui também. Então, tipo assim, a gente pegar um pouquinho dessas técnicas e trazer ela para a prática e para o dia a dia. Então, vamos lá. Pode passar aí, João. Eu gosto de dividir em 4 fases. A primeira fase é a fase de conexão, onde você vai fazer aquela quebra de gelo, vai criar as conexões com o público, com o cliente ali. Depois a gente passa para o engajamento, onde a gente vai puxar mais coisa dele para a gente entender a situação atual do cliente. Depois a gente vai para a fase de compromisso e depois a fase de fechamento. Pode passar aí, João. Vamos com calma agora. Como que eu gosto de fazer quebra de gelo com o cliente? Então, por exemplo, numa ligação por telefone, a primeira coisa que eu falo, qual que é seu nome, tá? Ou às vezes eu já sei o nome da pessoa, eu pergunto, você está me ouvindo bem? É a primeira coisa que eu falo, você está me ouvindo bem? Porque muitas vezes o cara tá às vezes distraído, tá mexendo, tá andando, você está me ouvindo bem? Aí o cara, tô ouvindo. Ele vai tirar do Bluetooth, ele vai prestar atenção ali. Então é o primeiro ponto para eu poder já começar a conectar com a pessoa. Aí eu gosto de perguntar o nome, perguntar várias perguntas ali de situação. Tipo assim, onde você viu o nosso lançamento? Você assistiu a live? Você participou da live ao vivo nossa? Por onde você encontrou a gente? Por onde que você me viu? Às vezes a pessoa mandou mensagem, alguém te indicou? Você tem que buscar de onde ela veio. A gente chama que isso seria perguntas de situação. Se o cliente mencionar que viu o anúncio, alguma coisa, fala, cara, por exemplo, vamos supor, a pessoa fala assim, eu vi o anúncio da Master, eu vi a live. Cara, que legal que você viu a live, não sei o quê. Cara, você já parou para pensar, tipo, quantos imóveis você já olhou na cidade? Você já olhou outras coisas? Começa a ir criando conexões. Eu pergunto se a pessoa é casada, se ela tem filho. Por quê? Quanto mais conexão, mais a gente vai... eu falo mais conectar.
Então, o que eu uso de técnica de conexão? O que é conexão? É você juntar uma coisa na outra. Então, se a gente juntar aqui um macho e uma fêmea de tomada, só uma, a gente tem um ponto de conexão. Eu gosto de buscar o máximo de pontos de conexão possível para aquela pessoa não desconectar de mim. Então eu pergunto de onde que ela é, que bairro que ela mora. Ah, minha tia mora nesse bairro também. Conectei ali. Você é casado? Não, eu sou casado também. Tem quantos anos você é casado? Não, tem 4 anos. Ou a pessoa casou recente. Eu, cara, também casei tem pouco tempo. Você já tem filho? Tem 2. Eu também tenho filho. Sei lá. Quanto, ainda mais pessoalmente. Pessoalmente ainda tem que ser mais forte a conexão. Quanto mais você conectar com a pessoa, mais difícil ela vai desconectar de você. Porque você está criando isso é técnica de rapport. Então a gente vai conectar com a pessoa. Então, por exemplo, como é que é seu nome mesmo? Esqueci. Pedro. O Pedro, ele tá com a camisa social xadrez. Cara, sabia que eu gosto muito de camisa social xadrez? Que marca que é a sua camisa? VR. Quando eu era VR, eu ia na loja, o vendedor sabia meu nome, porque eu gostava demais da VR. Mas depois eles começaram a fazer um mau atendimento em Uberlândia, eu parei de comprar VR, cara. Hoje em dia eu tenho comprado outras marcas. Cara, aí ele já às vezes já fui interessante com ele ali, nós já começamos a trocar uma ideia, já puxa para outro negócio, e a gente criou vários pontos de conexão de uma forma às vezes muito rápida ali. Então, isso eu chamo de rapport, que é a primeira fase, é onde a gente vai quebrar o gelo, falar de coisa aleatória e evitar ao máximo de trazer aqui, por enquanto, pro imóvel. A gente pode perguntar de onde ele veio, onde que ele viu, se ele viu a live, se ele gostou da live, mas não vamos falar ainda, às vezes, do imóvel de fato. Não vamos chegar vendendo, porque quando você já chega oferecendo e vendendo é chato. Então, eu não gosto, pelo menos. Engajamento e diagnóstico da situação. Eu brinco não, isso é muito sério. O poder de você fazer pergunta. Se vocês aprenderem não induzir nada e só fazer pergunta, cara, o projeto é bom por causa disso, não sei o quê. Por que você gostou do projeto? O que você vê do projeto é uma coisa, o que o cliente vê é outro. Então você vai sempre entender dele. Então, primeiras coisas que eu gosto, nesse caso de imóvel, você está morando de aluguel? Tô. Traz o sentimento da pessoa. O que você acha de morar de aluguel? O que é seu sentimento? Por que você está procurando comprar um imóvel agora? O cara vai falar, cara, eu cansei de aluguel, isso está muito chato, está cansativo, não está fazendo sentido para mim pagar, estou pagando por algo que não é meu. Começa a gravar todos, principalmente os sentimentos da pessoa. Os motivos e os sentimentos do porquê do que ela está te falando naquele momento. Então aqui é uma fase onde a gente vai fazer um diagnóstico, a gente vai extrair o máximo de coisa da pessoa de uma forma prazerosa, de uma forma gostosa, sem ela ver que ela está te entregando ouro. Aí a pessoa vira e fala assim, tem quanto tempo você está procurando imóvel? Tem 2 meses que eu decidi comprar. A gente do mercado imobiliário sabe que a jornada de compra do imóvel, ele dura por volta de 1 ano. Então você sabe que esse cliente às vezes não é um cliente tão quente. Então a gente às vezes precisa falar assim, cara, aí como que a gente esquenta o cliente? Por que você quer comprar esse imóvel agora? Por que você decidiu? Porque eu vou casar. Aí a gente pega o próprio Arthur, né, que é o filmmaker nosso ali, ó. Foi a Hélida? Quem que foi? Que foi você, né? Vendeu pra ele lá no dia do Green Village 1 no feirão. Mas você tinha quanto tempo você estava pensando em comprar um imóvel? Tinha poucos dias que você tinha decidido comprar. Ele estava no início da jornada de compra. Então, quando você entende que o cliente está no início da jornada de compra, ou a gente tem que aquecer e mostrar o quão aquilo é importante para ele, ou ele às vezes vai acabar desistindo, igual foi o caso do Arthur. Passou uns 2, 3 dias ali, ele entendeu que não queria. Porque ele começou a jornada de compra. E a gente... Foi. Aí, ó, falta do processo que a gente desenhou agora também. Tá vendo? Mas ele já entrou em jornada de compra, agora pode ser que ele compre. Então, assim, aí a gente precisa aquecer o cliente. E como que a gente aquece? Você chegou a olhar outros imóveis em patrocínio? Ainda não. Cara, você não acha que você devia olhar outros imóveis antes de você fechar comigo aqui? Tipo, não queira travar a venda ali não. O cara vai falar assim, ué, por quê? Mas ele vai confiar em você. Esse cara não está querendo me vender a qualquer custo. Por quê? Porque eu, pelo menos, eu nunca vendi a qualquer custo. Se o cliente chega para mim e fala assim, eu não olhei nenhum outro imóvel, eu falo, cara, você tem certeza que você vai comprar esse imóvel sem olhar outros? Você tem que ter noção do que você está fazendo, que negócio você está entrando. Eu sei que meu produto é excelente, é muito bom e vai te atender bem. Mas eu acho que você deveria ter outros parâmetros de comparação. E muitas vezes aquela dúvida que você gera na pessoa, ela gera uma conexão. Porque assim, cara, eu vou confiar nessa pessoa. Ela falou para mim não comprar dela. Porque a gente não vai vender. O que vocês têm que começar a entender é o seguinte, que eu gosto de ajudar a pessoa a comprar e não vender. Então a gente precisa ajudar a pessoa a comprar. E como você ajuda a pessoa a comprar? Falando, você já olhou outras opções? Você já entendeu tudo desse projeto aqui? Você não tem dúvida nenhuma. Então é onde a gente vai começar buscando esse diagnóstico e a gente vai ajudar a pessoa a comprar. Explora o momento atual. O que você achou dos imóveis que você já visitou até agora? O cara fala, cara, a maioria aqui na cidade é germinado.
mais uma dor. Não bate na dor ainda, só conecta. Você só concorda, realmente, né? Aqui em imóvel germinado é foda. Aí você pode ainda puxar um pouquinho mais ali. Cara, tipo, não faz sentido, né? A prefeitura fazer isso, esse negócio aqui da cidade e tal, enfim, os argumentos ali contra imóvel germinado, que eu, apesar de fazer, sou contra imóvel germinado. Mas enfim, aí beleza, aí vamos lá. Cara, o que você gostou mais nos outros imóveis? Cara, eu gostei disso, daquilo, outro. O que você já olhou do nosso projeto? Aí você vai começar a perguntar do nosso também. Olha lá, se você pudesse mudar algo agora, nas opções que você viu, o que seria? O cara fala, eu queria o lote inteiro. Eu queria uma área gourmet, eu queria que pelo menos já tivesse uma garagemzinha para pôr meu primeiro carro ali dentro. Enfim, o que fez você decidir vir buscar um imóvel nesse lançamento? Lembra que a gente está extraindo o máximo de sentimento, porque a gente vai usar isso lá no final para poder a gente devolver para ele o que ele entregou para a gente aqui. Então aqui a gente está fazendo uma fase de extração, a gente vai extrair tudo que o cliente tem de sentimento, os motivos que trouxe ele até ali. Cara, eu vou casar. Aí você depois lá na frente, aí depois vocês vão entender. Mas pode ir pro próximo então. Aqui a gente continua o diagnóstico, que é onde a gente vai elevar esse nível do diagnóstico. Aí a gente vai começar a falar às vezes, olha lá, ó, se você não... Aí você vai trocando ideia e tal, você vira e fala assim, cara, se você não conseguir comprar essa casa aqui, como que você vai ficar depois de casado? Aí você vai colocar pro cara, agora você vai colocar alguns sentimentos nele. Ele vai falar assim, nossa, vou ficar muito frustrado, cara, se eu tiver que morar de aluguel. Às vezes a pessoa que tá morando com os pais, ou o cara que tá morando de aluguel. Cara, se você não conseguir comprar isso agora, aí ele vai falar assim, eu vou ter que esperar um outro lançamento. Você tem noção de quanto tempo pode demorar isso? Então, tipo assim, pro cara entender que realmente aquele projeto é importante para ele comprar naquele momento. E lógico, eu tô falando isso aqui tudo, porque se tiver algum corretor aqui que não gostou do nosso projeto, que não concorda, eu peço que não venda, porque eu só vendo aquilo que eu acredito. Então isso é um ponto meu também muito importante. Se chegar a falar que é para mim vender um carro e o carro eu não concordar, eu não vendo a qualquer custo. Por mais que eu sei as técnicas de vender, eu não vendo. Então eu só vendo aquilo que eu concordo. Então beleza. Então tá bom. Se você não conseguir garantir esse lançamento, que essas condições agora, como que isso vai te afetar lá na frente? Por exemplo, a gente está falando de um lançamento que a entrada tem imóveis aqui que a entrada vai dar 10 mil reais. Se a gente conseguir aprovar o imóvel em 300 mil, a entrada dá acho que depois a gente faz a simulação, dá menos de 10 mil reais, 10 mil e poucos reais. Mas qual o caso que dá 5 mil? Não, ela é um caso à parte. As outras dá quanto de entrada, se aprovar em 300? 19.700 de entrada. O cara me dá 10 mil e ele tem 9 mil para parcelar em 12 vezes. Ele vai me pagar 600 e poucos reais por mês. Então, tipo assim, não tem por que o cara não querer comprar um imóvel de lote inteiro com essa condição. O único probleminha maior nosso aqui é que a parcela é mais cara. Mas eu tenho argumento para parcela também. Aí eu posso, no final, a gente vai trocar uma ideia dos argumentos desse projeto em específico para vocês verem como que eu estava trabalhando e fechando as vendas mais rápidas. Passa o próximo aí. Criando a fase de compromisso. Eu não apresento o projeto, assim, apresento o projeto não, eu não entro na fase de venda sem o cara me entregar o compromisso. Então, beleza. A gente agora vai entrar na fase que a gente vai apresentar o projeto. Então, tipo assim, a gente conectou, extraiu bastante coisa. Cara, o que tá faltando aqui para você entender do projeto? O que você precisa entender? Aí lembra aqui, ó, não precisa falar 100% das vantagens. Não precisa ficar saindo falando, igual eu falo nos vídeos, FGTS, não sei o que, não. Você vai falar pro cara só aquilo que ele quiser saber. O que você tem de dúvida ainda? Lembra das perguntas? O que você tem de dúvida aqui? O lote é inteiro? Tem muro? Não. Tem isso? Não tem. Lógico que alguns pontos importantes a gente tem que deixar, igual o muro seria legal ressaltar, não vender, tipo, enganando. Mas eu falo assim, que tamanho que é os cômodos? Quantos carros cabem na garagem? Não sei o... Cara, tem coisa que às vezes é irrelevante ali na hora. Por quê? Você concorda que para aquela pessoa é diferente o seu ponto de vista do ponto de vista dela? Então é legal a gente apresentar o projeto conforme os olhos dela querem ver. O que você quer ver desse projeto? O que você ainda tem de dúvida? A entrada. Calma. A parte de valor eu não entro aqui ainda. Eu falo para a pessoa, calma, relaxa. Vamos falar, antes de falar em valores, eu quero que você me fala tudo sobre o projeto. Lote, tudo. Eu tenho que escolher meu lote. Daqui a pouco nós vamos lá escolher. Daqui a pouco nós vamos lá escolher seu lote. Já fala que ela vai escolher o lote dela, para ela começar a já sentir dentro do negócio ali. Não fala em valor ainda. Aí, olha lá, pelo que mais importamos, o que é mais importante para você? Aí ele vai falar, aí você vai puxar aquilo ali. Você falou que tem filho, né? A gente tem 2 quartos. Apresentar o que ele precisa. Tem um projeto de ampliação para você poder fazer sua suíte ali, para você fazer seu closet, para você fazer outro banheiro.
enfim, você vai apresentar tudo aquilo que for interessante para aquele perfil que você está apresentando. Não precisa falar 100% das vantagens. Fechamos isso, o que eu gosto de fazer? Aí aqui que eu gosto da fase do compromisso. Eu não falo de preço antes de eu virar a pessoa e falar assim, até aqui, me dá uma nota de 1 a 10 do projeto. Aí o cara fala assim, 8. Eu não falo preço para ele. Enquanto ele não me der um 10. Por que é 8? Aí o cara fala assim, porque a localização não é muito boa. Fala, então tudo bem. Tipo, aí a gente tem que ter argumento pra gente falar assim, que é pra gente não continuar vendendo ali. Fala assim, cara, tá bom, então você pode olhar outras localizações e tudo. Se você não agradar de nada, a gente tá aqui à disposição para te atender. Aí o cara vai ter um sentimento ruim ali na hora. De perda, tipo assim, cara, mas eu tô aqui pro cara me vender, ele não vai me vender? E a gente pode ficar com medo um pouquinho, pode errar 1 ou 2 vezes, mas depois que vocês entenderem como que usa isso, é muito bom. Porque ninguém não vai falar no final das contas o 10, a não ser que o cara realmente não queira. Fala, cara, não gostei, a casa não me serve. Beleza, tudo bem. É porque ele não quer, ele não vai comprar. Para que você vai falar preço para ele se ele não gostou do projeto? Se ele não gostou da localização? Não adianta a gente ficar apresentando e gastando nosso tempo falando preço, falando condição, fazendo simulação. Mas eu quero simulação. Mas por que eu vou simular para você se você não gostou da localização? Eu não quero te vender à força. Entendeu? Aí o cara fala assim, mas que bosta. Não, mas talvez dá. Não, talvez dá ou dá para você morar ali? Vai depender das condições. Até aqui, então tá fechado comigo? Se for até aqui, você fecha comigo? Você tem que escutar a pessoa falar fecho. Porque o valor, nesse caso, ele é muito simples de resolver. Porque não é muito caro a entrada, não tá muito difícil. Então a nossa maior objeção, que é o valor, a gente deixa ela por último. E a gente trata todas as outras. Enquanto não tiver 100% tratado, a gente não passa pro valor. Ô Igor, a gente conversando lá, a que mais demorou foi a de 20 minutos. O cara dos 5 minutos eu fiz ele falar que estava fechado comigo. Teve cara de 7 minutos falou que estava fechado comigo. 10 minutos falou que estava fechado comigo. A gente fez quantas ligações? Quantas que a gente fechou das 10? Fechou na hora ali foram 3 ou 4. O restante ficou de dar no lote só para definir. Não, mas ficou de definir, escolher o lote e definir. Mas quantos que não deu por conta só de entrada? Todas deu até o ponto final. Todas foram até esse ponto aqui do 10 de 10. Quanto que é a nota até aqui? 10 de 10. As que não deu certo foi porque o cara não tinha entrada, a parcela não dava para ele pagar por mês, não tinha como o cara ir dali para frente. Então aí, infelizmente, eu vi a pessoa falando, tudo bem, não é seu momento, vê se você consegue aí juntar esse dinheiro, você procura a gente outra hora. Mas a maioria não, todos eu fiz eles passarem dessa parte de falar que estava fechado comigo. Porque a pessoa vai falar assim, mas eu não sei a entrada. Se eu resolver sua entrada, você fecha? Como que ele vai falar que não? Seu problema é a entrada? Você fecha comigo se eu resolver sua entrada? O cara vai falar que fecha. Porque se o problema dele é a entrada, não, o problema é a localização. Então, tudo bem, então vamos esperar outro lançamento, né? Aí a pessoa vai ficar... Entendeu? Faz sentido? Tá fazendo sentido até aqui? Se quiser cortar para alguma dúvida também, e depois a gente pode no final também fazer mais um bate-papo ali. Mas é isso. Beleza, aí aqui é onde a gente vai fazer agora de fato, a gente vai para a parte do fechamento. Aí aqui que a gente vai poder mostrar as condições de pagamento mesmo. Então eu gosto de recapitular as dores e desejos, então tipo assim, cara, então vamos lá, né? Então, porque o senhor falou que 10 de 10, então, cara, então aqui agora é a oportunidade de você realmente sair do seu aluguel que você tá achando ruim, ou sair da casa dos seus pais, ou cara, a hora que você casar é aqui que você vai morar. Só vou acabar de ajustar uns detalhes aqui e você vai ver que vai fazer sentido para você. Então a gente entra, a gente usa essa recapitulação para poder fazer um gancho para começar a falar de valores. Aí aqui o fechamento psicológico, no caso eu falei dele antes, né, do fechamento psicológico. Na verdade é aqui que eu coloquei, né, o fechamento, né, que no caso esse fechamento aqui que eu falei do psicológico, é isso aqui, é antes da gente fazer de fato o pitch ali de colocar valor. Deixa eu ver o que é o próximo slide aí, João, só para ver se tá nele. Aí no caso então a gente colocou como a quinta etapa então aqui, que é de fato o fechamento. Que é como que a gente vai garantir a entrada. Aí aqui que o cara vai falar, agora eu quero saber da minha entrada. Então, aí aqui é onde que não tem mais como a gente fugir do valor financeiro. Aí a gente vai apresentar as condições financeiras. Pode deixar no outro até eu terminar de falar? O que a gente tem de condição financeira para esse projeto? Que é os gatilhos que eu usei, então, para vocês entenderem. Lembra que eu nunca suponho para a pessoa nada? Então, por exemplo, por mais que ele me falou que a renda dele é 6 mil e eu sei que a parcela dele vai dar 1.700, eu não falo para ele que a parcela é 1.700. Porque eu posso assustar a pessoa. E o Igor viu eu fazendo isso na prática. Eu viro para a pessoa e eu não falo, eu pergunto, qual o máximo de parcela você está disposto a pagar? Eu escuto dela, 1.500. Cara, 1.500 está longe de 1.700.
Aí, como que eu fiz? Aí vocês têm que treinar também, tem que estudar um pouquinho. Eu fiz um monte de simulação antes de eu começar a ligar. Com R$ 1.600 de parcela, ela vai liberar 224 mil de financiamento. É isso mesmo, não é? 224 mil de financiamento, que vai dar uma entrada para o imóvel, que é o segundo valor, sem ser o 245, que é o nosso valor base, ele é 259.700. Mas não precisa falar o valor. Porque você vai virar a pessoa e falar assim, cara, a pessoa fala 1.500 de parcela. Você vai falar assim, cara, 1.500 de parcela vai liberar só 200 mil reais. Sua entrada vai ficar muito alta. Você tem condição hoje de dar uma entrada por volta de 50, 60 mil reais? A pessoa vai falar, não. Tipo, entrada mesmo que seja dentro dos 12 meses. Dentro de 12 meses, você consegue pagar 60 mil reais? Não, não consigo. Não, então relaxa. Se a gente subir sua parcela para 1.600, a sua entrada já vai cair para 36 mil. Para você é um problema? Se ela já falar que não, a entrada tá ok, 1.600 que aumentou só 100 reais, é pouco 100 reais, dos 1.500 ali é 100 reais. Então aumentou 100 reais, diminuiu de 50 e tantos mil para 36 mil entrada, o cara falou que tem entrada, foi o primeiro cliente dos 5 minutos. Foi de jeito, ele falou que queria 1.500 de parcela, eu falei, cara, 1.500 vai liberar uma entrada muito alta. 1.600 para você, te aperta muito? Não. Cara, dá 36.500 de entrada, você consegue pagar dentro de 2 meses? Consigo. Já fechei com ele. E sendo que ele falou que queria o imóvel 245. Por que eu sabia que ele não ia fechar o imóvel 245? Porque ele tinha condição de pagar o imóvel mais caro e o 245 ele é uma má localização. Então eu não preocupei nem em falar o preço do outro imóvel para ele. Eu falei o valor da parcela 1.600 e a entrada de 36.500 que para ele estava ok. Fechou, morreu ali. Falei, fechado então, irmão. Posso te mandar a documentação para os termos? Pode, fechou. Ele está ok com a parcela e ok com a entrada, fechou. Não, a entrada tá apertada. Aí é onde a gente vai precisar porque essa entrada de 36.500, ela é a menor entrada que a gente está conseguindo fazer com a avaliação que eu te falei, 280. Se a gente conseguir avaliar o imóvel em 300 mil, a gente vai ter uma entrada de 19.700. 19.700, cara, se o cara não tiver 19.700 para comprar um imóvel, é porque não é hora dele comprar um imóvel. A gente está falando de um imóvel de avaliação de 300 mil. Depois de pronto vai valer 300 mil, porque a Caixa nos entrega a avaliação de 300 mil. Então não tem como o cara querer comprar um imóvel de 300 mil se ele não tiver 19.700 e a documentação para ele comprar o imóvel. Então esse é o mínimo. As condições de pagamento, não sei se o Pedro falou certinho. Isso aí, se vocês tiverem dúvida depois, a gente pode ficar aqui um tempão tirando dúvida. Vai ser os 1.500 de entrada e 8.500 na assinatura do contrato oficial. A gente só vai pegar 10 mil até o dia da assinatura ali do contrato oficial. Só 10 mil. Não precisa de mais nada de entrada, é 10 mil. Se o cliente quiser pagar mais, tem um descontinho lá na tabela depois, que o Pedro pode mostrar e apresentar a tabela aqui. Então, beleza. Então, 10 mil. O cara tem mais 9 mil para ele pagar. Então, a gente não estou prometendo essa ainda dos 19 mil, estou falando que existe a possibilidade, mas o engenheiro da Caixa ficou de finalizar essa avaliação, se vai dar para avaliar em 300 e 320 mil, os imóveis mais caros. Mas é isso. Então, as maiores entradas estão dando 36 mil, 10 mil de entrada e 26 mil para o cara passar em 12 meses. Ele pode dar balão, ele pode pagar, a DVEC ajudou demais a gente nesse sentido, então, tipo assim, é quase que, eu não vou falar que é ilimitado, mas, tipo assim, é bem ampla as condições de parcelamento. Então, a gente tem várias formas. Ah, eu quero parcelar só R$1.000 por mês e o resto eu vou dar 4 balão. Aí a gente vai entender certinho ali se encaixa dentro da proposta deles, mas é bem possível de que encaixe. Se não for, a gente dá um mínimo ajuste, que aí o cliente também não vai ter muito problema se for um pequeno ajuste ali. Então, condição também de pagamento da entrada, a gente tem bastante. Então, na hora de você fechar com o cliente ali, cara, você virar para ele e falar assim, aí vamos supor que o cliente, para dar 19 mil de entrada, a parcela vai para 17 mil, para 1.700. Cara, 1.700 hoje é uma parcela relativamente cara para patrocínio, mas a maioria dessa turma está pagando 1.400 de aluguel, 1.300, 1.200 numa casa que não é dela. Então, o que eu expliquei no dia da live, e esse também pode ser um gancho muito bom para vocês poderem usar, que é técnica mesmo. Você vai pegar a pessoa e mostrar, isso todo mundo aqui que mexe com imóvel sabe, que a parcela, nesse caso, ela é fixa, ela não diminui nem aumenta, ela é fixa. E o salário aumenta, o dinheiro desvaloriza e, no caso, no primeiro ano, você está apertado pagando 1.700. Mas pensa de 5 anos atrás, você ia no supermercado com R$200, você fazia uma compra boa. E hoje, R$200, você vai sair com meia dúzia de sacolinha na mão e olha lá. Então o cara começa a ter uma percepção de que às vezes ele vai passar um ano apertado, mas no outro já vai tranquilizar um pouquinho, no outro tranquilizar um pouquinho. E aí tem um amigo meu que eu conto essa história e eu vou sempre contar ela. Não sei quem de vocês viu no dia da live eu contando. Ele comprou um imóvel, vai fazer uns 6 anos mais ou menos. Era 2 bezerras por mês que ele pagava de parcela. Acho que, se não me engano, era R$1.400 de parcela.
bezerra de R$700, ele tinha que pagar 2 bezerras por mês. Hoje, uma bezerra boa já vale R$1.400. Então, ele já paga uma bezerra boa por mês 5 anos depois. No final, ele brincou comigo e eu nunca vou esquecer isso. Ou ele vai estar pagando uma cartela de ovo ou um frango por mês para ele morar na casa dele. Não faz sentido o cara achar que é 30 anos, vou pagar 3 casas. Meu amigo, imagina daqui 30 anos você pagando um aluguel absurdamente alto, porque ele vai corrigir, sendo que você podia estar pagando às vezes, um frango por mês, uma cartela de ovo. E não é zoeira, é verdade. Como que a gente pode comprovar? Quanto que era aquela... Apesar que as do Jardim Sul ali não servem muito de comparação, mas quantos imóveis às vezes vocês têm histórico aqui na cidade? Acho que minha sogra paga R$200 de parcela na casa dela, uma casa no centro da cidade, que ela comprou há muitos anos. A sua também? Minha mãe começou pagando, ela conta que ela começou pagando assim, como se fosse 2 salários mínimos por mês, e que eles custavam pagar essa parcela, que era bem difícil. No fim do financiamento dela, ela estava pagando R$250 por mês. Então, e essas histórias, elas conectam muito. Então a pessoa, ela vai se imaginar naquilo ali. Então você joga a pessoa... Eu gosto muito de trabalhar um storytelling. Então você conta a história, na maioria das vezes você se coloca na história, você vai contar algo seu e depois você joga a pessoa para imaginar. Imagina você hoje sofrendo um pouquinho para poder pagar essa parcela, mas daqui 10, 15, 20 anos, você não vai nem ver que você está pagando isso. Você joga um débito automático lá, vai ser mais barato sua conta de luz. A pessoa vai assustar. E é verdade. A casa construída, era 1,1 salário, 10%. A salário era R$500, eu pagava 250. Hoje eu pago 330 em relação ao salário. Ué, você tá doida. O salário é 1/3. Não, 1/5. 1/5 quase o salário. Então é isso. Deixa eu ver um pouquinho que eu coloquei aqui já de gatilho direto. Os gatilhos que a gente pode usar. Escassez, falar que tem 49 unidades e já tem X reservados. 20% reservado, 30% reservado, isso dá um gatilho de velocidade de escassez para o cliente querer tomar a decisão mais rápida, então isso é bom a gente usar. As condições exclusivas para essa semana de lançamento, apesar que esse até que não vai caber muito porque a gente colocou, não tem muita condição diferenciada, né, Daniel? Até tinha colocado esse aí, mas não. Agora, nessa semana de lançamento pode ser usado é a opção de escolher, né? Tipo, quem chega primeiro... Bebe água limpa. Tem mais opções para escolher. Até da consultora X, ó. Quem não usa chat GPT, vocês têm que usar, gente. Chat GPT é muito bom. Faltou eu corrigir ali, ó. Aí a gente pode falar o histórico nosso, falar da construtora. Então, tipo assim, a gente pode falar da garantia, no caso, devolução do sinal. Aqui, eu tinha mudado, esse aqui eu tinha mudado mesmo, é porque eu devo ter mexido. No caso de não aprovação do crédito. Então, isso é muito bom, você falar para o cliente, cara, você pode fechar comigo, se seu crédito não for aprovado, seu dinheiro vai ser devolvido. É lógico que a gente não vai perder nosso tempo para poder reservar uma casa de um cliente que não vai dar conta. Mas se o cliente estiver só com dúvida, ele tiver com um pouquinho de medo, muitos eu falo, cara, o que é seu medo? É não aprovar o crédito, não sei o quê. Amigo, eu vou te devolver tudo se não aprovar o crédito. Se não liberar o que eu tô te falando, a gente vai te devolver. Se esse era um problema, você acabou de quebrar mais uma vez o problema. Ancoragem. A gente falar, aí eu coloquei esse aqui, eu deixei percentual mesmo, porque todo mundo aqui sabe preço de imóvel. Então você vai ancorar com o que você acha que o cliente vai fazer mais sentido. Eu moro no Santo Antônio, ancora com o preço do imóvel do Santo Antônio. Eu moro no Jardim Sul, ancora com o preço do Jardim Sul. Cara, nós estamos falando do imóvel que a gente está lançando lá, o nosso imóvel, preço lá, o inicial dá menos de 260 mil, e o outro que vai ser o mais caro é 278, Pedro? Acho que é. Tem só um que é de 315, que é um lote 400. Mas é um lote muito grande. O outro é 279,400. 279,400. É o nosso 280 mil. 280 mil é caro? Beleza. Qual o valor das casas mais baratas germinadas que tem? As casas germinadas que tem é lote de 100 metros, que eu tenho lá no Jardim Vitória. Nossas casas lá tem 100 e poucos metros, né? 90 e tantos metros, 50 e poucos metros de casa, 250 mil. Então, tipo assim, não faz sentido ir lá, o banco não vai avaliar ali em 300 mil para poder liberar uma entrada menor. Então lá o cara tem que ter praticamente os 20% de entrada. Então, tipo assim, a gente fez essa forma, por mais que tá um valor mais caro do imóvel, porque a gente teve um reajuste muito grande com a loteadora, até para justificar vocês. A gente fez um primeiro lançamento que foi maravilhoso para nós e para vocês venderem com preço de lote muito barato, mas a nossa margem de lucro aqui está praticamente a mesma do primeiro lançamento. Essa grande correção é praticamente no preço dos lotes ali.
e alguns ajustes que a gente teve que fazer no projeto. Então agora a gente vai entregar arrimo, que arrimo também não fica barato, dá quase 15 mil de média de arrimo por casa. Então, tipo, o aumento, porque o arrimo a gente achou que foi uma objeção grande e foi meio chato. Então a gente não quis fazer sem arrimo dessa vez. Então, assim, eu acredito que a gente tem muito potencial de vender. Então o Igor, como ele é o nosso corretor hoje interno, a gente deu a oportunidade para ele começar a vender do dia do lançamento, porque ele está dentro de casa, ele está se esforçando ali dentro. Então a gente quis dar essa condição para ele começar a vender depois do dia da live, e vocês vão estar autorizados a começar a vender a partir de hoje, sendo que eu acho que para colocar no sistema é que dia? Ah, já está liberado. Então vocês já vão estar liberados a partir de hoje.